Olá! Lembrando aos nossos queridos ouvintes que esse programa tem aí esse propósito de trazer sempre, toda quarta-feira, informações e assuntos que vão contribuir, colaborar com a nossa saúde mental. E hoje o tema é muito especial, gente. O tema é muito especial porque nós vamos retornar com duas convidadas muito queridas. Elas estiveram aqui no programa no dia 13 de maio, e isso tem uns 2 meses e meio, mais ou menos, que são duas profissionais da linha de frente. São técnicas de enfermagem, trabalham em CTI neonatal, trabalham em CTI adulto, e elas estiveram aqui conversando conosco por estarem na linha de frente logo no início da pandemia, e trouxeram aqui um relato aqui. Muita gente se emocionou, muita gente entrou em contato, muita gente quis saber, muita gente se compadeceu. Então, essas duas profissionais, elas hoje retornam aqui conosco para dar um parecer para nós. A quantas andam as emoções desses profissionais que são heróis aí da linha de frente, que estão aí nesse combate, lutando, né, ajudando a manter viva milhares de pessoas que estão, infelizmente, diagnosticadas com o Covid-19. Então, vamos às apresentações. Eu quero dar o meu bom dia à Évila Paixão, que é técnica de enfermagem. Ela tem especialização em CTI adulto. Bom dia, Évila. Bom dia, doutora Rose. Tudo bom? Bom retornar aqui, né? Depois de 2 meses, para darmos um parecer, né, de como andam as coisas e orientar as pessoas, né, informar como, graças a Deus, nós estamos indo bem. Graças a Deus. E está também conosco, retornando conosco, a Valéria Araújo, ela que é minha colega de profissão, colega de formação também. Ela é psicanalista, terapeuta em constelação familiar, florais de bar, barra de axis, além de técnica de enfermagem também, com especialização em UTI neonatal. Bom dia, Valéria. Bom dia, doutora Rose. Uma honra estar aqui de novo, mais uma vez, com a senhora, com a Evelyn, conversando um pouquinho sobre o que vai nos bastidores, né? Nós queremos saber. Importante a presença de vocês aqui, porque, infelizmente, se a gente vai para a televisão para tentar saber, às vezes parece que está alarmando, parece que está sob controle, parece que está voltando tudo. Aí se fala de pico que caiu, de pico que subiu, e eu imagino que a cabeça de vocês que trabalham na linha de frente também devem ficar confuso, né, muitas vezes. E quando vocês estiveram aqui há 2 meses e meio atrás, a Évila estava conversando conosco da ansiedade, né, que os profissionais de linha de frente estavam passando. Ela, em particular, que trabalha em CTI, estava, né, cuida, né, de CTI com Covid. E a Évila passou um relato aqui bem preocupante com relação a esses profissionais. Évila, qual é a tua sensação nesses 2 meses e pouco aí que se passaram? Qual é a tua sensação hoje? Olha, ainda não é possível a gente prever quando a pandemia do novo coronavírus vai acabar, né? Isso nem os mais especialistas podem dizer. Eu tive até vendo uns estudos aí e falaram em mais ou menos 18 meses a 2 anos para que isso terminasse. Enquanto isso, nós temos que continuar, né, com as nossas prevenções, álcool gel, aquelas prevenções todinhas, né, usa máscara e tudo.
Mas dentro do hospital, falando ambiente hospitalar, graças a Deus, do mês de junho e julho para cá, teve uma queda assim bem grande. Vamos supor aí, né, assim, mais ou menos 70% de melhora. Porque nós tínhamos, no local onde eu trabalho, nós tínhamos 2 andares, né, com aqueles pacientes com falta de ar, com aquela crise mais branda, vamos dizer assim, e um CTI de 21 leitos lotado de Covid. Esses já são aqueles pacientes mais graves, em respiradores, e de junho para cá começaram a diminuir, né? Os andares foram fechados, desinfectados. Nos andares nós só temos 4 pacientes que ainda ficaram com a sequela de uma falta de ar. E no CTI nós só temos 3 pacientes, graças a Deus. Então, por aí você vê, né, uma conta que bateu de uma diminuição muito grande. E outros colegas de outros hospitais também relatam que os hospitais também fecharam os andares, fechou o CTI. Teve um hospital que fechou o CTI, o último paciente saiu tem uns 10 dias atrás. Aí foi aquela festa, né, que todos os pacientes que saíam a gente fazia, né, aquela festa com bola. Eu fui salvo, né, eu consegui, né, fugir desse Covid. E graças a Deus nós temos visto essa melhora e temos visto que, né, primeiro lugar, Deus, né, a mão de Deus aqui e os profissionais, né, e tudo que eles têm tentado fazer para a gente passar por essa fase ruim aí que nós temos passado, né? Porque a gente sabe que a própria Bíblia diz, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, em tudo a gente coloca Deus em primeiro lugar e os homens que foram preparados para isso, né? Os médicos, os especialistas estão tudo lutando aí para a gente sair dessa. Nós estamos aí na torcida, tem anúncios aí de que a vacina já está sendo estudada e a nossa torcida, é claro, é para que venha dentro do mais rápido possível para que a nossa vida volte ao normal, porque a população toda está sofrendo com isso. É verdade. Sofrendo por questões pelo quesito financeiro, pelo quesito todo mundo dentro de casa, pelo quesito ansiedade, pelo quesito violência doméstica, que tem aumentado os índices dentro dessa pandemia. Então, se mexe muito com as emoções de todos. Então, todos nós estamos em uma expectativa ou uma ansiedade, precisando tratar disso, precisando cuidar de todas essas coisas. E, doutora Valéria, a sua percepção, então, desde então, da última vez que você também esteve aqui conosco, colaborando, inclusive até deu algumas dicas e até falou como no seu ambiente de trabalho, né, estava se fazendo até um trabalho para se conter, para se controlar as emoções desses profissionais, porque realmente, se todos nós fomos afetados, quem dirá quem está na linha de frente, lidando com a ameaça real, né, de uma coisa que altamente, um contágio, né, muito grande, da maneira que foi, e as emoções naquele tempo, naquele parecer, realmente um parecer muito difícil, o relato que vocês nos trouxeram. Qual a tua percepção agora? Agora as coisas estão um pouco mais calmas. No início, havia um terror psicológico, até porque a gente não conhecia o histórico da doença, era algo muito novo, né? Então, todas as informações que nós tínhamos era o que vinha da mídia, era o que acontecia na Europa e o que aconteceu na China, por exemplo. Nós não tínhamos ainda informações de como seria o comportamento do vírus aqui no Brasil, um país tropical, com clima quente, né? Isso causou realmente muito terror na equipe, de todas as formas. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que aqui, graças a Deus,
as coisas foram bem diferentes do que acontecia na Europa, ou pelo menos do que se dizia que acontecia na Europa. A gente teve, sim, muitos colegas contaminados. Graças a Deus, eu não me contaminei. Se contaminei, não apresentei sintomas, né? Mas graças a Deus, correu tudo bem. E agora, o emocional das pessoas está bem menos ansioso. Porque a gente já conseguiu ver que a gente perdeu colegas, sim. A gente teve colegas muito graves, sim. Mas não foi a maioria. A maioria ficou bem. E quando a gente vê esse resultado, a gente se acalma. Então, a gente vê, caramba, é possível, sim, se contaminar e ficar bem. Aí, o emocional da gente, o organismo da gente reage de outra forma, né? Então, agora eu vejo que já não há mais aquele pavor. Eu vejo que as pessoas só estão até afrouxando um pouquinho, né? Porque estamos percebendo que aqui na região sudeste, o pico já não está mais, né? O número de casos diminuiu, apesar de ter o afrouxamento social, mas o número de casos não está como esteve, por exemplo, em maio, quando nós falávamos com você. E aí a gente vê realmente até um certo afrouxamento com relação a certos cuidados, apesar da orientação de permanecer com os mesmos cuidados, porque nós, os profissionais, continuamos tendo os mesmos cuidados. Mas as coisas estão bem menos agora, doutora Rose, graças a Deus. Doutora Valéria tocou num ponto interessante que a gente já até trouxe isso em pauta aqui. Por quê? Porque justamente essa ansiedade, você ouvinte, por que a coisa alarmista ela é ruim? Porque esse medo excessivo ele é ruim? Porque o nosso corpo ele vai acabar liberando também hormônios, produzindo hormônio para se defender daquela ansiedade, e isso acaba baixando a imunidade. E quantas pessoas, de repente, poderiam ter ficado assintomáticas e não ficaram porque as suas emoções estavam abaladas e a sua imunidade acabou baixando, e naquele momento, numa população completamente sem saber do que estava acontecendo e sofrendo aí as primeiras consequências de todas as medidas que foram tomadas, porque as medidas foram fechar loja, fechar o comércio, fechar as escolas, e muita gente sem trabalho, muita gente que é dono de empreendedor perdendo o seu negócio. Então, isso gerando, as contas chegando, você querendo arcar com a sua vida, arcar com o seu dia a dia, arcar com os seus compromissos, e aquela impossibilidade, isso gerando num pai de família, numa mãe de família, aquela completa ansiedade, aquela completa incerteza. Porque da forma que foi tratado, ou do jeito que veio até nós, por causa de um parecer de um outro país, talvez até pela falta de experiência nossa, do nosso governo, por nunca ter lidado com uma situação assim tão alarmante, uma pandemia com essa característica mundial, e várias opiniões diversas, é claro que a mente da população ficou confusa. E entendo que até de uma certa forma, vocês que são da linha de frente, nessa ansiedade ou nessa falta de informação também, lidando efetivamente com aquela situação e lidando com aquilo que é novo, aquele protocolo novo, aquela doença nova, né? Essas medidas novas. E eu me recordo que a Évila comentou com a gente que a preparação psicológica, né, dos profissionais ficou a desejar ou ficou pendente por conta da forma que veio e da forma que estava lidando com isso. Então, a Évila relatou que ela mesma passou mal ou teve também uma crise. E você, Évila, como você tratou das suas emoções? Como depois disso você passou a ter uma preocupação com isso? Conta pra gente. Aí depois dessa situação, né,
eu tive que procurar uma ajuda psicológica, né? Até me encontro ainda com ela de então, né? Uma vez por semana. E aí eu tive mais uma crise depois, e aí ela me recomendou que eu procurasse o psiquiatra para poder eu tomar as medicações para ansiedade. Aí estou tomando essas medicações para ansiedade, para ajudar, né, mais um pouco. E eu tenho me sentido bem melhor. É como a Valéria falou. Depois de um período desse susto, né, que nós tomamos, as coisas foram amenizando, né? Aquela quantidade de colegas que estavam ficando doentes, uns mais graves, outros mais, né, mais basal, aquilo foi melhorando, a gente foi tendo menos medo, né? Diminuiu aquele medo. Nós começamos a trabalhar melhor por conta dos EPIs que foram melhorando, que foram chegando, e aí é o que a Valéria falou, a ansiedade, aquele medo desesperador foi diminuindo, porque você foi se sentindo mais segura, né? Por conta de você estar, tipo assim, eu estou tendo uma ajuda, eu estou tendo suporte, então eu posso trabalhar melhor com o que eu tenho. E isso aí foi diminuindo realmente, e eu me sinto assim, eu sei que continua o perigo, mas eu sei que eu posso ir, né, com o meu escudo, né, com a minha proteção, e eu vou trabalhar direito ali naquele local, sem aquele desespero do início, né, que a gente foi vendo que tinha, sim, condições da gente enfrentar esse monstro, né, que como chegou aqui para a gente esse monstro, tinha como enfrentarmos esse monstro, mas com segurança. Então, isso te dá uma tranquilidade maior, de você saber que você está trabalhando ali, o local continua com suas restrições, mas você se sentindo seguro. Eu acho que era isso que no início faltava para a gente, essa segurança de você, né, ter ali, poder trabalhar sabendo que você estava seguro naquele local. E você está gostando de estar conversando com um profissional de saúde? Você pode dizer que realmente tem te ajudado nesse tempo? Qual a tua percepção? Ah, tem me ajudado muito. Me ajudou muito. Nas duas primeiras consultas, né, sessões, eu só chorava contando as coisas para ela, tal. Aí no segundo, pro terceiro já foi melhorando, né? Nós nos tornamos amigas. Ela liga para mim para saber até fora do dia, porque aí ela começou a espaçar agora de 15 em 15 dias. E no meio desses 15 dias ela me liga para saber como eu estou, né? E também a medicação me deu aquela. É como se eu tivesse dado uma relaxada, assim, sabe? Como se eu tivesse mais relaxada e eu não tô aquele estresse que eu tinha, ansiedade, aquela coisa, eu não sinto mais, sabe? Diminuiu, vamos supor, aí 70%, né? Continua um pouco, mas eu acho, assim, até a minha família mesmo sente isso em mim, né? E eu melhorei bastante do jeito que eu estava no início. Ok. O que a Évila está falando na psicanálise, a gente chama da transferência e da contratransferência. Isso que você chama de ligação, na verdade, na técnica, se chama transferência e contratransferência. Porque se o paciente não tem essa transferência conosco, ele não consegue se soltar, ele não consegue conversar. Entendeu? Então, como Freud já dizia que a cura vem pela fala, é essa experiência que você está tendo, e é isso que o programa tenta trazer de conscientização para toda a população e também para quem está nos ouvindo, que é necessário falar, senão explode, é necessário falar, senão surta, é necessário falar, senão entra em crise, senão entra em pânico. Então, é necessário falar, é necessário conversar.
E, doutora Valéria, qual a tua percepção? Você, além da experiência de entender disso, de ser da linha de frente e ter esse parecer também, você como profissional de saúde mental, qual foi a tua percepção e como foi o lidar com os seus clientes nesse tempo de pandemia? Houve um aumento significativo de número de atendimentos, né? A procura foi muito grande nesse período e ainda está sendo, e eu acredito que a gente vai ver isso ainda muito a longo prazo, né? Porque para algumas pessoas só somatiza a longo prazo. Eu percebo, Rose, que muitas doenças psicossomáticas estão aparecendo agora. Muita gente procurando ajuda e muitas instituições oferecendo ajuda. Falando um pouco do que eu achei assim, que eu fiquei apaixonada, humanamente falando, foi que a gente conseguiu ver, nesse período, o melhor do ser humano. Muitas instituições, ou quase a maioria delas que eu conheço, oferecendo ajuda para profissionais de saúde, ajuda psicológica gratuita, de forma gratuita para profissionais de saúde e para pessoas que estavam até isoladas, né? Porque a gente viu que a população fez mesmo, durante um tempo, o isolamento social, e ficar confinado acaba com o psicológico quando a gente não está acostumado a fazê-lo, né? Para mim, pessoalmente, não foi tão ruim, porque eu estava saindo. Então, para a maioria dos profissionais, o não confinar, a gente tinha liberdade de se locomover. Isso ajudou e muito. Verdade. Para a outra parte da população que precisou ficar enclausurada, né, enclausurada e confinada, isso trouxe um peso muito grande. Então, o número de atendimentos aumentou bastante. A gente conseguiu perceber que a gente conseguiu oferecer ajuda para muitas pessoas com atendimentos online, porque não podia ser o presencial. É uma nova modalidade que chegou talvez para ficar, está sendo adaptada. Eu tive resultados absurdos com atendimento de clientes assim, a curto prazo, com as psicoterapias de resultado breve, que você conhece. Uhum. E tenho pessoas que eu ainda estou atendendo que ainda não conseguiram transferir, né? Uhum. E o presencial vai trazer isso de volta, eu acho que com muita maior facilidade. Mas o número de atendimentos, assim, meio que quadriplicou a procura, né? Nos meus atendimentos pessoais. Uhum. Isso é uma percepção também. Sim. Eu também, essa modalidade online, que para mim é uma coisa nova, mas eu vejo que tem uma resposta até se adaptar. A resposta foi maravilhosa. E nós vamos para o break agora. Vamos aí ouvir uma música com o nosso querido amigo, apoiador, Bispo João Mendes de Jesus. E já já a gente volta com as nossas convidadas, continuando aqui o nosso bate-papo.